Olá, meus maravilhinhos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam bem e estejam se cuidando. Na nossa videoaula de hoje, nós vamos retomar sobre reprodução sexuada, porém, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos começar a estudar a reprodução sexuada dos vertebrados. E nós iremos iniciar pelos peixes. Os peixes, né? Vocês já sabem que são animais vertebrados, pois possuem uma coluna vertebral. Nos vertebrados, em geral, a reprodução consiste em um processo de grande relevância. Ela é responsável pela manutenção de uma espécie ao longo da evolução do nosso planeta. É a reprodução que garante também a diversidade e a variação dos animais, por meio de recombinações e mutações indispensáveis para o que chamamos de seleção natural. Assim, um animal consegue se adaptar e sobreviver no meio. A reprodução sexual, ela vai ser, como você já sabe, troca de gametas, tá certo? Ou, se você preferir um contexto mais científico, é a transferência e junção de material genético proveniente de dois organismos. Bem, mas antes da gente iniciar, vamos diferenciar o que são ovíparos, vivíparos e ovovivíparos, que é a diversidade de processos reprodutivos no animal, certo? Os vivíparos são os mamíferos que fazem parte desse grupo, tá certo? O que é que acontece? Os animais desenvolvem-se dentro do corpo da progenitora durante um período de tempo chamado de gestação. Então, os mamíferos estão aí nessa, tá bom? Bem, agora os ovíparos são os animais que vão estar as fêmeas de espécies que põem ovos, só que os ovos são fora do corpo materno. Os embriões evoluem no interior dos ovos, nos quais encontram alimento para o seu desenvolvimento. Esses ovos podem ou não apresentar casca rígida. São exemplos de ovíparos os peixes, a sua grande maioria, anfíbios, répteis, aves e os mamíferos, como os monotremados, que são os ornitorrinos e a equina, certo? E tem os ovovivíparos, que ao contrário dos ovíparos, o crescimento do embrião acontece no interior do ovo, que vai ficar guardado no corpo da fêmea, até o final do processo mesmo. Ele pode ser lançado no ambiente. São exemplos de animais ovovivíparos. Alguns peixes, como tubarões e raias, e répteis, como lagartos e cobras. É isso mesmo, tá certo? Bem, já que vamos falar da reprodução dos peixes, vamos entender o que é fecundação, certo? A primeira coisa que a gente tem que saber é que os peixes possuem sexos separados e, geralmente, a fecundação é externa, ocorrendo na água o encontro do espermatozoide com o ovo. A partir desse momento, vai acontecer o que a gente chama de um peixe, vai ter um ovo, que vai amadurecer. Posteriormente, vai ter um alevino, que é um peixinho jovem, que vai ser parecido com um peixe adulto, em que ele vai estar numa condição de adaptação para a fase adulta, tá certo? Os peixes, eles não costumam dar atenção aos seus filhotes, como a gente vê na maioria dos mamíferos, tá certo? Da mesma espécie ou mesmo de outra. Eles podem até comer os filhotes da mesma espécie de outra. É sério, viu? Então, o que é que a gente tem que lembrar da fecundação dos peixes? Ela vai ser externa, em que o espermatozoide vai se encontrar com o óvulo, tá certo? Bem, nos peixes cartilaginosos, que são aqueles que possuem esqueleto composto por cartilagem, como os tubarões e as raias, a fecundação é geralmente interna e os filhotes nascem com as características do adulto. O macho introduz seus espermatozoides logo no corpo da fêmea. O óvulo é fecundado e o peixe fininho vai parecer com o peixe papai, tá bom? E o desenvolvimento são direto, porque os ovos vão nascer com o aspecto do adulto, porém em menor tamanho. Já uma curiosidade para vocês, o cavalo marinho é um peixe curioso, porque ele é que vai ficar, vamos dizer assim, grávido. A fêmea põe os ovos no interior de uma bolsa incubadora.
no interior de uma bolsa incubadora no abdômen do macho. Quando os ovos são ali colocados, o cavalo marinho é um peixe curioso em inúmeros aspectos. Possivelmente, a mais popular de suas características seja porque o macho é que fica grávido. A fêmea vai pôr os ovos no interior de uma bolsa incubadora que existe no abdômen do macho. E os ovos são colocados, ele vai liberar os espermatozoides, vai fertilizar e a fecundação é interna. E ele vai ficar aproximadamente 2 meses até o momento que vão eclodir e nascer os pequeninos cavalos marinhos. Observem aí na imagem a bolsa de incubação, quando ele não está grávido e quando ele está grávido. É exatamente, tá certo? Aqui é só esquematizando para vocês como vai acontecer, que eu já falei, né? Geralmente a fecundação é externa, é lançado na água os espermatozoides e os óvulos da fêmea, tá certo? A reprodução tem início geralmente, primeiro o macho vai depositar os espermatozoides na água, possibilitando a fecundação dos óvulos. Após a eclosão dos ovos, aparecem os alevinos, com aparência um pouco parecida com os peixes adultos. Depois dessa fase, os peixes não costumam dispensar atenção aos filhotes, como eu já falei, tá bom? Lembrando que a fecundação interna, o macho introduz seus espermatozoides no corpo da fêmea, onde os óvulos são fecundados. Agora que você já assistiu essa videoaula, é hora de partir para o livro e resolver as atividades propostas. Um grande beijo e até o nosso próximo encontro!